Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para uma aula muito interessante, tá bom? Da matéria de saúde do idoso, que é a incontinência urinária em idoso, tá bom, gente? Um tema muito importante por causa da recorrência ser muito grande, tá bom? Então, incontinência urinária. O que é incontinência urinária, gente? Ela é definida como a perda involuntária da urina, né? Então, quando eu falo retenção, é o que? A urina fica presa, né? Incontinência, eu tenho essa perda involuntária dessa urina, né? De maneira geral, gente, os principais sinais e sintomas, lembrando, sinal eu vejo, sintoma meu paciente relata. Quais que são esses sinais e sintomas? Perda urinária aos mínimos esforços. Quais que são esses mínimos esforços? Esse paciente espirrou, por exemplo, esse paciente pegou, né, uma sobrecarga, por exemplo, um saco de ração, que já é algo pesado, pegou uma peça pesada, né? Então esses tipos de esforços tende, né, ao que? A ocasionar essa perda involuntária da urina nesses pacientes que já têm essa incontinência urinária, tá bom, gente? Não apresenta dor, tá, gente? Essa perda da urina, mesmo quando a bexiga está praticamente vazia. Então, o que é isso? O paciente, ele acabou de urinar, ele apresentou agora diurese, mas se ele espirrar, por exemplo, né? Se ele fizer um esforço, se ele correr, né? Ele vai ter essa perda, mesmo que seja em mínima quantidade, tá, gente? Quais que são os fatores de risco para um paciente idoso apresentar essa incontinência urinária, né? Gravidez, né? Principalmente quem teve o que? Partos vaginais, tá bom? Cirurgias, gênito urinária também aumenta essa prevalência. Fraqueza da musculatura pélvica, tá, gente? Então, quando eu tenho uma fraqueza, quando eu tenho uma instabilidade na minha musculatura pélvica, eu tenho essa probabilidade maior de ter incontinência, tá? Imobilidade, aqueles pacientes acamados, tá bom? Alterações no meu trato urinário relacionado principalmente com idade, tá bom? Então, o que é isso, gente? O paciente, por exemplo, que tem Alzheimer, né? É um paciente que tem Parkinson, um paciente que utiliza várias medicações, principalmente medicações sedativas, ele tem uma probabilidade maior de apresentar essa incontinência. Lembrando, gente, incontinência é a perda involuntária da urina, tá bom? Precisa estar com a bexiga cheia para eu ter essa perda involuntária? Não, tá? Pode ser liberado uma mínima quantidade, tá bom, gente? Principalmente o que? Ao tossir, né? Ao pegar algo pesado, né? Entre outras probabilidades. No material de apoio, eu coloquei para vocês uma imagem, tá bom? De uma bexiga, tá? De uma bexiga quando está armazenando aquela urina, tá bom? E quando a bexiga está no ato de urinar. Então, no ato de urinar, ela tem o que? Essa contração, tá bom? Coloquei uma imagem também do esfíncter. Então, quando eu tenho essa musculatura relaxada, ele não consegue vedar totalmente a uretra. Por isso que tem essa facilidade de estar gotejando, de estar pingando aquela urina, porque a musculatura está flácida, tá? Tem alguns exercícios que eu vou citar aqui para vocês, que é muito utilizado, principalmente um idoso, quem trabalhar em atenção básica, tá, gente? Em atenção básica tem alguns programas bem interessantes. Ginástica na praça é um deles que pode estar trabalhando esses exercícios. Então, gente, vamos lá. Existe, gente, diversos tipos de incontinência urinária, tá? Eu vou citar para vocês as mais frequentes. Então, a primeira, incontinência urinária de esforço, tá? Compreende a perda da urina após o quê? Após a realização de um esforço. Que esforço que é esse? Ao tossir,
não é mesmo? Ao rir. Então, você já percebeu que tem gente que quando começa a estar aquele ataque de riso, começa a rir sem parar, ele fala, eu vou fazer xixi. Ele tem essa perda involuntária de urina. Quando ele sobe uma escada, quando ele realiza um exercício físico mais intenso, uma corrida, por exemplo, tá? Então, a maioria das vezes, a causa é anatômica, tá? Tem que estar observando o que, gente? Essa musculatura do meu esfíncter, essa musculatura pélvica, será que ela está relaxada? Será que é necessário fazer o quê? Trabalhar com essa musculatura, tá bom? Coloquei para vocês uma imagem de uma pessoa tossindo para vocês conseguirem identificar como que é realizado esse movimento, tá bom? Outra coisa, tem a incontinência incontinência urinária, falhou aqui, galera, por urgência. Então, eu já falei que existe incontinência urinária por esforço e é por urgência. Esse tipo de incontinência urinária, gente, ele compreende os casos em que quando sente vontade de urinar, a pessoa não consegue chegar ao banheiro, não consegue chegar no lugar próximo. Então, o que é isso? Eu tô aqui agora conversando com vocês, se começar a me dar a vontade de urinar, de estar desprezando essa diurese, eu não consigo chegar no meu local apropriado para estar realizando isso. Às vezes eu vou estar eliminando essa diurese no local onde eu estou, tá bom, gente? Então, lembra, de urgência, eu vou lembrar do tempo, tá? Esse paciente não consegue esperar, tá? Pode ser causada por um corpo estranho, tá, gente? O que seria um corpo estranho? Um carcinoma, né? Um tumor naquela bexiga. Infecção urinária. Lembrando, infecção urinária no idoso, gente, é algo que tem que ter um cuidado muito grande, porque os sinais e os sintomas são inespecíficos, né? Então, eu tenho que estar observando. Uai, a minha avó, ela conseguia ir no banheiro tudo direitinho, mas agora eu tô sentindo que tá com aquele cheirinho de xixi naquela roupa, naquela cama, mas ela apresentou uma febre. Será que ela não tá com uma infecção urinária? E essa infecção urinária tá ocasionando essa incontinência de urgência? Então, tem que observar. O idoso é uma população diferenciada, tá? A maioria dos sinais e sintomas dessa população são o quê? Inespecíficos, né? Às vezes, uma pessoa, um jovem com infecção urinária vai ter disúria, vai ter febre, né? Às vezes o idoso tem algo inespecífico, tem a perda do apetite, tem uma prostração, tem essa incontinência urinária de urgência. Então, quando eu falar de idoso, gente, tem que ter o quê? Um olhar clínico para essa pessoa, tá bom? Coloquei para vocês uma outra, que é a incontinência urinária mista, tá? Então, mista. Quando eu lembro mista, eu lembro de duas coisas, eu lembro de algo junto, tá bom, meninos? Então, a incontinência urinária mista, ela está associada aos dois tipos que eu já relatei aqui, a de urgência e por esforços, né? O sintoma mais importante é a impossibilidade de controlar essa perda de urina. Ela não consegue estar controlando essa perda de urina, tá? Então, vamos lá. Quais os tipos de incontinência urinária que existe? As mais importantes: incontinência urinária por esforço, incontinência urinária de urgência e incontinência urinária mista, tá? Então, quando eu falo por esforço, eu vou pensar em tossir, eu vou pensar em subir uma escada, de pegar algo muito pesado, né? Por exemplo, quando eu falo de urgência, nossa, deu vontade, ele não consegue esperar chegar no local para estar eliminando, para estar desprezando essa diurese, tá? E mista é a associação, além dele ter essa incontinência por esforço, ele ainda tem ela por urgência, ok, galera? Então, gente, quando eu falar com vocês incontinência urinária em idoso, vamos observar aquele idoso. Aquilo já era algo que estava recorrente, aquele idoso já tem essa incontinência urinária há anos,
Não, tem 10 dias pra cá que ele começou com essa incontinência urinária, né? Tem 10 dias pra cá que ele aumentou essa prostração. Então, tem que observar. Lembra, o idoso é uma população, o que, gente? Uma população diferenciada, né? Que tem que ter um olhar clínico muito grande para essa população, tá? A classificação. Essa patologia, gente, ela pode ser classificada como temporária, né? Por quê? Quando que eu vou ter uma incontinência urinária temporária, gente? Quando esse idoso está apresentando, por exemplo, uma infecção urinária, né? Ou uma infecção em qualquer outra parte do meu sistema urinário, tá? Quando esse paciente está utilizando uma medicação, por exemplo, ele está utilizando diuréticos em grandes quantidades, né? Esse idoso está com com diabetes alterado. Peraí, se diabetes está alterado, eu lembro que o que, gente? Ele aumenta essa produção de diurese, tá? Então, temporária, ele está o que? Relacionado com alguma patologia, com algum medicamento, tá bom, gente? Que é o que? Que será solucionado logo após a correção daquele problema. Quando que eu tenho uma incontinência urinária permanente? Permanente eu lembro de algo que já faz tempo que eu tenho, né? Eu tenho uma incontinência já o que? Há anos, né? Quando eu falar permanente, gente, pode ser decorrentes algumas patologias, principalmente o que? Acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, tá? Alguma alteração nessa musculatura, né, na musculatura pélvica, no meu esfíncter, né, isso pode ser permanente, tá? Então, o paciente que tem Parkinson, o paciente que tem Alzheimer, ele tem esquecimento, ele já começa o quê? Não conseguir manter as suas atividades de rotina, né, realizar as suas atividades de necessidades básicas, tá bom? Então aí pode estar associado a essa incontinência permanente, tá bom, gente? Lembrando, pacientes com Alzheimer, né, paciente que vai estar o que muito debilitado em um certo tempo, a maioria das vezes esse paciente utilizará fraldas, tá bom? Para evitar que fique com a roupa úmida, entre outros, tá? Então, gente, os problemas mentais, né? Os problemas mentais graves, gente, eles acarretam o quê? Essa perda do sentido da orientação, né? Eles ficam o quê? Confusos. Isso pode levar à perda da consciência, tá? Pode levar a várias dificuldades. Infecção urinária. Já a infecção urinária, a cistites, né, gente? Cistite é muito comum, principalmente na população feminina, nos idosos femininos, tá? Nessas idosas, então deve ficar bem de olho, tá? Idoso do sexo masculino pode adquirir? Sim, porém a probabilidade maior é na população de sexo feminino, tá? A cistite aguda, gente, são muito comuns, tá? Em pacientes idosos, tá? E pode levar ao que? Incontinência tanto de urgência como a mista, como eu já citei para vocês. Alguns tipos de drogas. Quais são essas drogas? Existem vários medicamentos que podem ocasionar essa incontinência, tá? As que interferem na nossa função vesical. Por exemplo, algumas drogas como diuréticos, né? Lasix, que é o furosemida, algumas medicações antihipertensivas também pode estar alterando, tá bom, gente? Então é importante o que? Ficar de olho nesses medicamentos que está sendo utilizado, tá? Causas definitivas, gente. Dentre as situações definitivas que levam à incontinência, podemos citar cirurgias abdominais ou pélvicas. Essa cirurgia destaca-se, gente, a histerectomia, né? Histerectomia retirada daquele útero, né? As falhas da cirurgia para incontinência e a cirurgia para tratamento de tumores, né? Por exemplo, tumores no colo também, no reto, dentre outras, tá bom? Causas também definitivas, gente. Acidente vascular cerebral são situações nas quais pode o quê? Haver um comprometimento de quem, gente? Do meu sistema nervoso, do meu cognitivo, entendeu? Mulheres, né? É importante salientar, gente, que as mulheres, tá?
que 45% em média dessa população feminina apresenta algum tipo de incontinência urinária, sendo dessas 50% de esforço e 20% de urgência, tá? Então as mulheres, principalmente mulheres que tiveram filhos de parto normal, tá bom? Pode ocorrer muito essa incontinência por causa da musculatura, tá bom, galera? Então, tem pessoas que tiveram 8 partos normais, né? Então, é um momento aí para estar associando essa incontinência a esse tipo de processo, tá? Homens, observada, gente, depois de uma prostarectomia radical por causa de um câncer, por exemplo, de próstata, devido que a compressão da uretra exercida na próstata antes da cirurgia e possivelmente a irritabilidade da parede vesical. Então eu tenho que lembrar muito da minha parede vesical, da minha uretra, né, do meu sistema urinário por completo quando eu falo incontinência urinária em idoso. Então, o diagnóstico, gente, tem alguns dados que são extremamente importantes para o diagnóstico, né? Então, olha só, os dados importantes para o diagnóstico, o levantamento da história daquele paciente, né? História daquele idoso, né? A elaboração de um diário miccional. O que é isso, gente? Onde eles devem registrar as características, as frequências da perda urinária. Nossa, então hoje eu já perdi umas 6 vezes, não consegui nenhum momento chegar no banheiro e apresentar essa diurese por completo. Então esse é um diário que esses pacientes começam a anotar para quando realizar uma consulta médica, uma consulta de enfermagem, poder estar sendo observado esses detalhes, tá? Outro recurso para firmar o diagnóstico é o exame urodinâmico. Esse exame, gente, ele é pouco invasivo, ele registra a ocorrência de quem? Das contrações vesicais e a perda da urina sob esforço, tá bom? Então, o exame urodinâmico, ele é pouco invasivo. Hoje na nossa videoaula eu vou tentar pegar um para mostrar para vocês. Ele registra a ocorrência da contração vesical e a perda daquela urina por esforço, tá bom, gente? O tratamento, gente, ele vai depender do tipo, da causa, do grau, né, de várias particularidades de cada caso, de cada idoso, tá bom? Tem algumas técnicas complementares, tá? Essas técnicas, elas mostram de maneira de controlar o funcionamento dessa bexiga, dessa musculatura, tá? Envolvidos no controle da micção. Tem um exercício chamado exercício de Kegel, tá? Esse exercício, coloquei imagem para vocês, relatando passo a passo de como realizar. Esses exercícios, ele atuam aonde, gente? Na musculatura pélvica, né? Ajuda nessa musculatura para prevenir essa incontinência urinária, tá? Então, esse exercício, nós da enfermagem podemos sim mostrar para o paciente, tá? A maioria das vezes, gente, esses pacientes terão auxílio da fisioterapia, né? Do profissional de educador físico que irá auxiliar nesses processos, né, nesses procedimentos, desses exercícios, mas são exercícios simples, fáceis, e eu coloquei para vocês aí passo a passo de como realizar. Hoje, gente, a nossa aula de saúde do idoso vai ficar por aqui, tá bom? Vamos dar continuidade nela na próxima semana. Eu espero que todo mundo tenha entendido o conteúdo. É um conteúdo extremamente importante, que vamos estar lidando com isso sempre, tá? Falando em saúde do idoso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero vocês na nossa aula online hoje, tá bom, galera? Abraço para todos.